Queridos amigos, amigas, irmãs, irmãos do Ideal Espírita Cristão, desejamos a todos uma boa noite. Que Jesus possa nos envolver, que a espiritualidade bendita possa nesse momento afagar o nosso coração, nos estimulando para a prática do bem. E que estes companheiros possam também nos apresentar as leis da vida de uma forma mais clara, dentro do nosso merecimento e, obviamente, da nossa necessidade, para que aprendamos cada vez mais a servir melhor. Para nós é aquele movimento inicial de muita alegria, por estarmos novamente junto com vocês para desenvolver esse programa sobre os princípios básicos da doutrina espírita e do Evangelho. Nós estamos há algumas semanas trabalhando especificamente com o Evangelho no texto Sermão Profético, no qual nós escolhemos a narrativa de Mateus a partir do versículo 24. E esperamos, em mais alguns programas, trabalharmos até o capítulo 25, para concluirmos todo o sermão profético, para que a gente possa posteriormente voltar as nossas atenções aos estudos dos princípios básicos e também da Revista Espírita. Embora nós temos conversado com alguns companheiros que nos enviam e-mails, sugestões, questionamentos, que estudando o Evangelho nós estamos procurando no Evangelho os princípios básicos, porque sem os princípios apresentados por Allan Kardec, o nosso entendimento do Evangelho ainda vai permanecer muito acanhado. E nós podemos continuar cometendo o erro de ficar presos à letra e, por isso, morrer dentro da asfixia que a própria letra nos apresentou durante tanto tempo. Portanto, o nosso instante agora é de abrir os portais da imortalidade, por sua vez do entendimento, para nos aproximarmos um pouco mais do Mestre dos Mestres, que efetivamente vai garantir, com a sua presença inefável, aquele benefício para que nós possamos realmente nos intercambiar no diapasão do amor que dimana de Deus e que é efetivamente o alimento das almas. Então, queridos amigos, trabalhando com o sermão profético, é importante nos relembrarmos que foi um dos últimos ensinos que Jesus apresentou para os discípulos. E desde quando iniciamos o estudo, lá no primeiro versículo do capítulo 24, quando Jesus saía do templo e efetivamente se projeta para o Monte das Oliveiras, onde era o seu sítio predileto, onde várias vezes se tinha reunido com seus discípulos, mostrando-lhes do alto do pico, cuja vista abrangia extensos horizontes, as belezas da natureza matizada pelos reflexos do sol, como nos falou Caibar Schutel. E ele, sentado na relva, melancólico e pensativo, começou então a responder às perguntas daqueles que deveriam apostolar a sua causa, salientando os fatos que assinalariam o fim dos tempos do mundo sacerdotal, que precederia o início do mundo espiritual, ou seja, da fase iniciativa do reinado do Espírito sobre a matéria, tomando como símbolo das grandezas humanas o Templo de Jerusalém. Jesus fez ver a seus discípulos que todas essas pompas luxuosas que adormecem o espírito e aniquilam o sentimento, distraem os homens de seus deveres para com Deus e o próximo, impedindo as almas de cumprirem os seus deveres evangélicos. E naquele instante, então, ele inicia o sermão que ficou caracterizando um grande projeto futuro, que inclusive se tornou a base da mediunidade que veio desabrochar lá na frente com João Evangelista, quando
trouxe do mundo espiritual o livro Apocalipse, que fecha todo o grande projeto da Bíblia, que na realidade é uma abertura de um movimento do crescimento, do desenvolvimento e da libertação do psiquismo, do espírito. Embora muitos religiosos ainda analisam como se fosse uma predição do fim dos tempos. Então, queridos amigos, o nosso objetivo hoje é lermos, para sintonizar com a semana passada, o versículo 29 até o versículo 31, que foi as nossas reflexões da última semana, para que a gente possa adentrar no 32º, 33º, 4º e 5º, que vai ser a base das nossas reflexões da noite. Então eu peço permissão para vocês em alguns minutos para ler o texto. Nesse momento o discurso se fez assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com um poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, rapidamente, porque nós tivemos um grande desafio na última semana, trabalhar o versículo 29 ao 31. Mas, para fazer uma conexão, vamos lembrar que um dos pontos trabalhados foi que nos momentos de transição, como agora é estabelecido uma grande transformação da humanidade, é aquele momento em que o testemunho se agiganta. É aquele momento em que nós estaremos diante de novas escolhas, porque a vida vai abrindo portas. E chega um momento em que tem que se escolher a porta da direita ou a porta da esquerda. E muitas vezes essa escolha ela é promovida face a grandes aflições, a grandes dores, porque o Senhor da vida nos concede a oportunidade de crescer, de optar pelo bem naquelas faixas mais sutis, pelo livro, pelo conselho, pelo afago, pelo amigo, mas nem sempre nós nos curvamos ao aconselhamento que se revela por expressão de misericórdia. Aí em permanecer na inércia, na indiferença, na rebeldia, a vida nos conclama de outras maneiras para prosseguir no desiderato da evolução. E com isso surgem as aflições. Então nós podemos dizer que existem aquelas aflições que vêm de fora para dentro para nos fazer despertar. Como também é necessário lembrar que há as aflições, que são aquele fruto dos conflitos que brotam dentro da intimidade a partir do momento em que começamos a perceber que há algo mais importante e que aquela água que nós continuamos a beber, que já apresenta sujidades, dificuldades,
nós precisamos então de estabelecer metas, planejamentos, e sabemos que em todo esse trabalho para que um novo homem nasça, a gente sabe que a subida é muito íngreme. Temos que suar, temos que acreditar, mas acima de tudo temos que trabalhar. Então é um verdadeiro dor de parto. E nesse momento também é necessário lembrar que Jesus, quando fala sobre o sol escurecer e a luz não dar mais luz, nós podemos trabalhar aqui com a visão de que, a partir do momento em que se estabelece um novo planejamento, por exemplo, tendo, no nosso caso, a doutrina espírita como um farol para nos apresentar o caminho que precisamos de percorrer, que é a vivência evangélica, automaticamente aqueles valores lá de trás vão perdendo sentido. Então, o que antes era glamour passa a não ter mais valor. O que antes emulava passa a não ter tanta importância. Então, os ídolos vão caindo. Muitas vezes, aqueles dogmas religiosos que nos sustentaram passam a não ter mais aquela eficiência, porque não nos apresentam a legitimidade da verdade. São mistérios. Então, é a consciência se despertando para a busca do conhecimento, da sabedoria e da luz, que é a expressão do amor. Portanto, a Lua, que é o satélite, que é o intermediário, também perde a sua função. Então, vamos pensar assim: se antes estávamos sendo estimulados por uma força espiritual, tendo médiuns que intercambiavam essas forças para que elas se tornassem inteligíveis para nós, os médiuns vão perder efetivamente a função, porque o que eles representam passam não mais a encontrar em nossos corações ressonâncias. Então as potências dos céus, ou seja, daquilo que nos movia, vão sendo abaladas. E é muito interessante que também falamos sobre o aparecimento do sinal do Filho do Homem, para que todas as tribos da terra venham se lamentar, não é? Ou seja, nesse momento de transição globalizada, nós vamos percebendo que os sinais dos novos tempos, porque o Filho do Homem, ele representa o futuro da raça, o futuro da humanidade. Jesus é o tipo, o modelo, é o paradigma perfeito que todos nós um dia vamos amar. Por enquanto ainda estamos em busca de, vamos dizer assim, de compreender, porque informado toda a humanidade já foi ao longo desses 2000 anos, para não dizer muito antes, porque ovelhas que aqui se aportaram na história planetária vieram com a aquiescência do pastor, do amigo, do Cristo, porque é ele o governador espiritual do planeta, como as escrituras são claras na sua ciência filosófica, que a doutrina espírita efetivamente nos auxilia desenvolvendo esta filosofia de uma forma exuberante. Interrompa um pouco meu raciocínio para ler o que está sendo colocado no chat, que a participação de vocês é muito importante, amigos. O que o Beto está dizendo aí é sentido e observado por quem está em luta íntima para a reforma moral? Se for, excelente. Foi isso que eu entendi? Bom, espero que tenha sido, porque não dá tempo de verificar a confirmação de vocês. Mas é importante nós entendermos que estamos falando de transição planetária, sobre a ótica do livro A Gênese de Allan Kardec. E com essa base doutrinária, nós estamos estudando a narrativa de Jesus no sermão profético, que prenunciou todo esse movimento que estamos participando em nível global, como planeta, como humanidade terrena, mas acima de tudo, como o crescimento, a transição, a mudança que está acontecendo em nível íntimo. Diga-se de passagem, a mudança íntima que vai redundar na mudança coletiva. Por isso, o foco do discípulo de Jesus, primeiro, é trabalhar contra ele mesmo, contra o seu passado, ainda vinculado ao império de César, pois construímos Roma
durante muito tempo. E agora temos que, vamos dizer assim, preencher o espírito em Roma. Ou seja, levar o cristianismo para dentro de Roma, como idealizou Paulo de Tarso. E no nosso caso aqui simbólico, é preencher o nosso coração com o amor, para que as nossas ações em nível de caridade possam contribuir no toque, na fertilização, naqueles corações que caminham conosco, naquelas almas, filhas do Calvário de Jesus, que o Senhor pode confiar a nossa tutela, a nossa guarda, partindo do princípio que estaremos nos candidatando a levar o Evangelho por todas as ruas que efetivamente nos aproximam do coração irradiador dessa cidadela espiritual. Portanto, os inimigos maiores, como está definindo o Arnaldo aí no chat, meu querido amigo Arnaldo, um grande abraço para você e para toda a família espírita de Santa Rita do Sapucaí, não é? Que esperamos um dia estar com vocês aí novamente para trabalhar a doutrina maravilhosa codificada por Allan Kardec. É isso mesmo, meu amigo. O inimigo maior, ou os inimigos maiores que existem, são aqueles que estão dentro de nós mesmos. E também falamos, observem, gente, nós só estamos agora relembrando, também trabalhamos a questão da chegada dos anjos, né? Com clamor de trombetas, que é o versículo 31, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Rapidamente, busquemos no Evangelho segundo o Espiritismo a missão dos espíritas. No capítulo, por exemplo, os trabalhadores da última hora, o Cristo Consolador, né? Os obreiros, textos como os obreiros do Senhor, aonde nós vamos encontrar efetivamente, vamos refletir assim, aqueles pontos que representam as estrelas que descem do zimbório, as estrelas que vêm dos céus, os anjos, por sobre as nuvens. As nuvens têm aquela representação da posição espiritual. Então, as nuvens representam aquele ponto que vai intermediar entre a terra e o céu. E os espíritos do Senhor estão nessa posição como nuvens que estão, vamos dizer assim, irrigando a terra. E a terra em todas as suas movimentações. Vamos dizer simbolicamente, nos quatro cantos do planeta. Em todos os lugares, os espíritos enviados por Jesus estão semeando a semente do Evangelho. Estão trazendo notícias quanto ao progresso. Obviamente que vão trabalhar em todas as áreas, desde a ciência, da filosofia, na religião, na política, no esporte, na arte, na cultura, no lazer, estarão semeando no que Allan Kardec define como a universalidade do ensino dos espíritos. Então, esse momento, principalmente a partir da codificação da doutrina espírita no ano de 1857, efetivamente, as vozes dos céus estarão, vamos dizer assim, num clamor de trombeta, ou seja, para despertar, inclusive, aqueles que estão adormecidos. Falar para todos os recantos. E hoje, observem bem, simbolicamente, nós vamos falar sobre o avanço da tecnologia, como que facilita para que as trombetas possam tocar os hinos dos céus, não é mesmo? Nós, aqui agora na sala falando Espiritismo, estamos nos intercambiando. Temos aqui pessoas até de fora do Brasil. Ou seja, a internet possibilita que a gente converse, que a gente esteja mais próximo. E com isso, quando dois corações se aproximam, efetivamente o bem é promovido. Por isso é que na missão dos 12 discípulos, que está inserida no capítulo 10º do Evangelho de Mateus, nós vamos observar quando Jesus diz assim: vade de dois e pregai a boa nova. Ou seja, também representa o simbolismo da união dos corações. Quando dois seres
buscam uma sintonia no diapasão do bem, criando afinidade, não tenhamos dúvida que nesse casamento o fruto será o amor. Ou seja, o amor como um elo que vai consignar que essas duas almas estarão perenemente vinculadas num só corpo, que é o corpo do Cristo. É a doutrina cristã. Não é? Então nós temos os casamentos na terra, as uniões conjugais, não é? As relações de amigos, enfim, todo um mecanismo social de agregação que na realidade é um movimento natural e que vai, vamos dizer assim, que vai definir lá na frente um casamento globalizado entre o espírito, os espíritos com o próprio Criador. Eis o papel das religiões, nos auxiliar na religação com o Pai. Eis aí o excelso casamento. Então, continuando. Então, os espíritos do Senhor se conjugam, se esforçam, se abraçam em tarefa de semeadura para fertilizar a todos os corações que se encontram ainda na retaguarda. Então vamos pensar, eles numa posição elevada, procurando auxiliar a nós que estamos na terra, em tese numa posição inferior. Isso é em tese, só para a gente entender. Porque muitas vezes o espírito que está na terra pode estar numa posição mais elevada do que o espírito desencarnado, né? Nós não estamos trabalhando nesse contexto. Estamos falando de que aqui na terra, que é uma expressão do mundo espiritual, nós estamos numa condição de mais dificuldade. Então, os espíritos elevados nos auxiliam para que nós, em despertando, em crescendo, no processo de uma geração de frutos importantes, possamos também, nesse grande elo, nessa gradação, possamos auxiliar aqueles que também se encontram perdidos, presos na retaguarda do egoísmo, do orgulho, e etc, etc, etc. Então, queridos amigos, me perdoem, nós utilizamos quase a metade do tempo para relembrar a semana passada. E o Arnaldo fica aí vibrando, né? O Arnaldo, que participa da organização da sala, ele brinca com a gente assim: "Ô, Carlos Alberto, você vai conseguir cumprir o compromisso hoje?" E eu sempre peço para ele: ore, Arnaldo, ore, para a gente ver se consegue. Mas o que a gente acha que é o certo, a espiritualidade é que define o planejamento e a gente só tenta aqui acompanhar, o que não é fácil. Por isso, gostaríamos de pedir a vocês que vibrem, que possamos todos juntos criar esse grande elo como amigos espíritas, para que a gente possa abrir o coração e a espiritualidade trazer o conteúdo. Embora não devemos olvidar que eles não têm pressa, porque o conteúdo espiritual tem que ser macerado, ele tem que ser trabalhado, ele tem que ser analisado, para ele ser guardado na intimidade como uma síntese, como uma semente que possa produzir, que possa incentivar, que possa vitalizar, para que os nossos interesses realmente sejam o do crescimento espiritual que se dá não em movimentos religiosos, mas acima de tudo na ciência objetiva da vida, em cada momento. Quando tu estiver varrendo a casa, vou falar para uma amiga aí que é uma grande companheira. Quando ela estiver fazendo um arrozinho lá nas terras do sul do Brasil, fazendo aquele feijãozinho mineirinho, né? Que ela possa fazer com muito carinho, com muito cuidado. Da mesma forma, quando for colocar a fraldinha no netinho, quando alguém tiver que abraçar o esposo, passar a camisa para o esposo, mesmo que ele vá sair à noite sem ela, faça com carinho, faça com o evangelho. Quando você estiver tratando alguém, mais ainda na sua repartição, não é? Seja cuidadoso, entrega na mão, não joga, não cobra, não é?
não faz estardalhaço. A vivência do Evangelho é uma metodologia transcendental, que nós precisamos de aprender como é que trabalha essa pedagogia. Esses princípios mais simples, porque, como ensina Allan Kardec, temos que partir do simples para edificar o que é complexo. E muitas vezes a gente busca a complexidade por preciosismo ou por perfeccionismo vaidoso, e esquecemos que o ser de perfeito é trabalhar dentro do que a gente pode no simples, na síntese, nas coisas que tocam o nosso sentimento. Portanto, que Jesus nos abençoe. Queridos amigos, então, agora que completamos a metade do trabalho, eu convido vocês a me acompanhar novamente, agora na leitura do versículo 32 em diante. Aprendeis, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, ele está trazendo, Jesus, o excelso amigo, está trazendo no versículo 32 a parábola da figueira, falando de como o desenvolvimento da figueira define para nós o tempo, como um sinal. Nós separamos um pequeno trecho escrito pelo professor, o Dr. Carlos Torres Pastorino, no livro Sabedoria do Evangelho, quando, no volume 7º, fazendo uma análise dessa passagem, ele diz assim: prosseguem as previsões do que ocorrerá no fim do ciclo. Sempre, todo ciclo, quando ele se encerra, ele se caracteriza por todos esses movimentos. Mas vamos falar do ciclo planetário. Foram enumerados alguns dos sinais que precederão o acontecimento. Resta saber ligar as ocorrências com o ato final. É citado então, continua o doutor, o exemplo da figueira, bem escolhido para a Palestina. Nós temos que contextualizar a época, o lugar, o momento, os personagens que estão participando do que está escrito no Evangelho. É assim que nós começamos qualquer estudo, porque ler o texto solto fica para nós muitas vezes enigmático. A grande maioria nossa não sabe nem o que é figueira. Mas vamos continuar. A figueira, para a Palestina, essa espécie só começa a reverdecer as folhas em março. Ou seja, na primavera, não é isso? Março, primavera na Palestina. As outras espécies, oliveiras, castanheiras, carvalhos, alfarrobeiras, têm folhas permanentes. As amendoeiras, que também perdem as folhas no inverno, reverdecem com frequência em fevereiro, janeiro e até em dezembro. Com qualquer veranico que apareça, voltando o frio, tornam a perder as folhas. Não constitui, portanto, índice seguro da chegada definitiva do verão. Já a figueira, que no inverno dá a impressão de haver secado
totalmente, em março reverdece de maneira notável, com as folhazinhas tenras. Então, quando virem os discípulos os fatos anteriormente citados, sabiam que está às portas a chegada do Filho do Homem. Vamos fazer a conexão. A vinda do Filho do Homem. Então, se para alguns a vinda do Filho do Homem, Jesus, ia configurar o final dos tempos, nós sabemos que tem religiosos lá naquela região que estão de olho nas figueiras, ou pelo mundo afora. Ampliando a análise, se formos trabalhar em nível externo do mundo, os tempos atuais, eles aclaram para nós muitos acontecimentos que estão preditos nesses textos. E o sinal, violência, drogadição, indiferença, ausência de limites, consumismo, materialismo, conflitos generalizados, guerras civis, corrupção, dificuldades econômicas em muitos lugares, porque, diga-se de passagem, pouquíssimos no mundo são milionários. A grande maioria produz riqueza, mas efetivamente não tem a riqueza como deveria, ou seja, injustiças sociais, dificuldades morais, alto índice de suicídio. Então, se a gente for no painel complexo, nós vamos verificar que o que Jesus anunciou, os nossos tempos falam, representam exatamente os testemunhos, as aflições que ele prenunciara. Mas alguém pode objetar, mas sempre houve aflições. Dificuldades, toda a história da humanidade foi rica. Não tenhamos dúvida. Por isso é que nós falamos que devemos analisar os textos em nível de ciclos pessoais, não é mesmo? Ciclos coletivos e também ciclos que envolvem uma onda globalizada. O nosso momento, quanto planeta, ele diz para nós que nunca houve tanta aflição, de uma forma generalizada. Mas alguém também pode dizer, mas agora nós temos informações, antes não tinha internet. Tá certo. Mas a lógica patenteia o que nós estamos apresentando, com o apoio imprescindível da espiritualidade, que através das mãos e do coração abençoado de Allan Kardec, trouxeram para nós todo um compêndio doutrinário que afiança o que nós estamos aqui trazendo de uma forma despretensiosa, jamais analisando o Evangelho num contexto fechado. Mas, continuando. Portanto, a vinda do Filho do Homem, observem que interessante, ela vai se dar no verão. Ou seja, a gente tem que passar por etapas de preparação, de maturação, para que no verão, ou seja, naquele período, vamos dizer assim, de mais dinâmica, o Filho do Homem se apresente. Então, nós podemos dizer que nós estamos na antevéspera do verão. Nós estamos, então, naquele momento em que, como o texto vem definir para nós, a indicativa é que ele, o Filho do Homem, está às portas. Às portas, ou seja, ele está quase entrando. E nós sabemos que a entrada, ela vai se dar em nível íntimo. Por isso que nós trabalhamos tanto essa questão, que a gente vê até nas iconoclastias, até dentro do movimento espírita. Nós estamos achando muito interessante como que nós
no movimento espírita estamos ainda tão presos às questões das imagens, né? Dos ídolos. E por isso é que na internet, quando a gente vai, por exemplo, trazer uma ideia de Jesus, nós vamos novamente naquelas mesmas imagens que usávamos enquanto estagiávamos em outras religiões. Mas a gente entende, faz parte. É porque precisamos, muitas vezes, de alguns recursos para dar ideia do que a gente está falando. Então, assim, a figura de imagem ela tem a sua importância. Mas devemos tomar muito cuidado, queridos amigos espíritas, porque nós temos visitado os templos espíritas, as casas espíritas, os hospitais espíritas, por esse Brasil afora, e temos percebido um movimento igrejeiro muito grande dentro do movimento espírita. Né? Para fazer prece, tem que dar as mãos, tem gente que continua com as práticas das roupas, né? A Ave Maria, a prece que toca profundamente o nosso coração, ainda é expressada como não é? O Senhor sendo o próprio Deus, Maria, Mãe de Deus, e as músicas, as repetições. Devemos tomar muito cuidado para não incrementarmos o movimento espírita com adereços que não são pertinentes a ele. Continuemos. Mas o importante é a gente verificar que está à porta. Ou seja, está quase. Está chegando aquele instante muito importante. Não é isso? Então, a definir para nós que esse instante é um instante que antecipa a chegada. Né? É um momento em que vai definir para nós aquele, vamos dizer assim, aquele fruto que vai nascer, mas para isso a dor do parto ela se torna muito intensa. Não é um parto fácil, porque você tem que assimilar a ideia, a proposta, você tem que digeri-la, aí você tem que se apassivar para que haja aquele encontro simbólico, não é? Do espermatozoide com o óvulo, não é? Para depois vir chegar aquele instante vamos dizer assim, da criação, da geração. Chegamos lá. Porque Jesus vem falar para nós que em verdade vos digo que não passará esta geração em que todas essas coisas aconteçam. Então, muitas vezes os teólogos trabalharam essa questão, esse versículo ao longo de séculos e séculos, discutindo a questão de que geração é essa que ele se reportava. Ele estava falando daquela geração dos discípulos que ouviam, a geração que viria depois, esses discípulos reencarnariam. Ele estava falando de todo um contexto de uma geração planetária. E na realidade, como é que se define geração? Nós separamos aqui até para nos auxiliar, trazendo o próprio Pastorino quando diz assim, que o estudo da palavra geração em grego traz para nós um sentido de toda a multidão de homens vivos juntos ao mesmo tempo, ou seja, a coletividade de seres humanos que constitui determinada época. Essa palavra é a geneá, né, que vem do grego. Ele estava falando então daquele coletivo, daquele grupo daquela época. Na realidade, se ele estivesse dizendo assim, ele estaria limitando a fala dele. Mas, acima de tudo, nós podemos refletir que a geração que ele se refere é todo um processo de geração da individualidade. Porque nós somos criados. Vamos pensar na geração como criação. Nós somos criados por Deus, simples e ignorantes. Não é? Princípio inteligente do universo. Não é? A questão 23 do Livro dos Espíritos. Esta geração, ela apresenta para nós todo um movimento que define
um processo de gestação, de elaboração, de nascimento, de crescimento, de desenvolvimento, de descobertas, de maturidade, de completude, de conquista eterna. Então, quando Jesus vem falar para nós, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam, ele está trabalhando para nós a unidade da própria criação. Então deixa eu tentar explicar o pensamento. O que rege a evolução é uma lei chamada unidade. Então o universo é uma unidade, a unidade divina. Deus é uma unidade. Mas dentro dessa unidade, nós vamos tendo as unidades psíquicas, que são a imagem e semelhança do Criador. Então, eu, você, todos os seres são unidades. Então, saindo do macro para vir para o microcosmos, ou seja, na casa do Pai há muitas moradas. Mas se eu for falar de a casa do Pai como unidade, há muitas moradas, a morada como individualidade somos nós. Por isso é que o reino dos céus, nós, embora somos convidados a pensar que estamos numa habitação, como um planeta, como um continente, um país, uma cidade, um estado, uma casa, nós estamos vivendo num espaço, dentro de um tempo devido. Mas, na realidade, a nossa habitação real, por isso é que os Espíritos falam que o mundo espiritual, que é o mundo real, e que o mundo da Terra é transitório, eles querem dizer para nós que o mundo real é a cidadela da sua intimidade. Ou seja, o seu estado de alma é que define a sua moradia, que vai consignar a sua cidadela espiritual. Então, dentro desse universo que nós nos movimentamos, que é o universo psíquico, o universo íntimo, nós estamos, então, participando de um processo de toda uma geração. E nessa geração, que é regida por leis de criação, de instintividade, né? Leis de progresso, leis de socialização, leis que vão definindo a igualdade, a liberdade, a partir do momento em que vai se desenvolvendo a compreensão, desenvolvendo o livre-arbítrio, o senso moral, justiça. Todo esse potencial está dentro de nós. Então nós nos movimentamos no mundo para aprender a lidar com esse potencial que existe dentro de cada um de nós. Por isso é que Jesus, Emmanuel, não é? Ele receberia o nome de Emmanuel, Jesus, ou seja, Deus conosco. Não estou falando de Emmanuel benfeitor não, tá, gente? Porque senão, como a gente trabalha tanto com a família de Emmanuel, não vamos confundir. Nós estamos definindo o seguinte, trabalhando a seguinte ideia, de que o Deus conosco, ele precisa de ser percebido, ele precisa de ser sentido, porque o potencial não está lá fora, ele está dentro de você. A saúde está dentro de você, a felicidade está dentro de você. Como você pode trazer para dentro de você a tristeza, a sensação de incapacidade, que é patrocinada pelo orgulho, em observar o que está acontecendo lá fora. Muitas vezes você desconsidera o seu potencial. Você não valoriza a potencialidade que o Senhor te concedeu na criação. Por isso é que está escrito no livro Gênesis de Moisés. E disse Deus, né, haja luz. Lá na frente, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a semelhança de Deus. Ou seja, existe todo um processo do Criador, de co-criadores, aqueles espíritos que operam em nome dele, e que nós, que fomos criados dentro dessa ideia de progresso, de misericórdia, de amor, precisamos
passar por muitas etapas, e agora eu posso trabalhar a geração até como oportunidade de reencarnação, participação no tempo, com coletividade, dando aquela ideia de geração coletiva. Todo esse mecanismo, todo esse empreendimento visa o nosso desenvolvimento, para que efetivamente a gente passe por todos os ciclos, por todas as etapas, angariando o que de melhor vai nos garantir esse estado de felicidade, essa conscientização, essa responsabilidade, essa vivência evangélica que vai nos trazer paz, segurança, saúde, vitória espiritual. Queridos amigos, temos tantas coisas para refletir sobre esse assunto, mas fica para nós essa necessidade de observar que a geração do Espírito não termina, não chegará ao fim, não atingirá a meta sem que essas coisas anunciadas por Jesus ocorram. Podem passar os céus e terras. E observem que o texto está no plural, céus e terras. Podem transferir-se as criaturas de um planeta a outro, ou a outros, mudando de céus e de terras, mas a sua geração só atingirá o alvo depois de haver experimentado tudo o que aqui se acha predito. Nos fala Carlos Torres Pastorindo. Verificamos que a interpretação espiritual se coloca muito acima da literal. Que importa o espírito eterno uma convulsão de seu planeta? Sim, poderá ela ocorrer, não tenha dúvida. Mas será sempre coisa de só menos importâncias para o espírito. Tal como seria a destruição de uma casa em relação do homem que nela habita. Buscará outra. Daí não nos conformarmos em ver o Cristo de Deus preocupado com simples fatos materiais, secundários e passageiros, a predizer terremotos como qualquer geólogo diante de um sismógrafo. Espírito de tal envergadura só podia preocupar-se com as coisas do espírito, não com a matéria perecível. Está escrito assim no chat: Jesus voltou logo após a crucificação, ressuscitado. Ele voltou para fazer cumprir a promessa do Consolador nos seus 12 apóstolos. Que bela participação, amigos. Que importante ponderação. Porque o retorno de Jesus após a crucificação define para nós a magnitude do renascimento, da vitória sobre a morte, das infinitas moradas, não é? Da integralidade, da responsabilidade com o que promete, porque ele prometeu que voltaria, ele tinha que voltar, e ele voltou em nível de perispírito, não é? Materializando o seu próprio perispírito depois que o corpo de carne houvera sido desmaterializado após a sua morte, e por isso não encontraram o corpo, não é? E se discute a questão do corpo, se era corpo fluídico, se era um corpo diferente. Nós não entramos no mérito porque não temos autoridade. Mas nós gostaríamos de nos apoiar numa frase, num pensamento de Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, quando afirmara numa entrevista que Jesus, por vontade própria, desmaterializou o seu próprio corpo para que os homens não cultuassem a morte. Porque ele é espírito. A maior lição de espiritualidade que a humanidade recebeu foi com a passagem dele entre nós.
Em momento algum ele se prendeu às coisas da terra, embora respeitando as leis, participando dos cultos, indo no templo, falando que era necessário dar a César o que é de César, mas ao mesmo tempo ele não se apegava aos bens, por isso ele não tinha ele não tinha posse. Nos falar Emmanuel através de Chico Xavier que o único bem que Jesus obteve ou trouxe para si, né, porque a autoridade maior é dele, foi a da cruz. Né? A cruz era de Jesus. Agora o barco era de Pedro, a casa de Pedro, a casa dos irmãos Lázaro, Marta, Maria, a casa de Zaqueu, não é mesmo? O templo dos judeus, a carpintaria do seu pai José, enfim, a definir que o Filho do Homem, conforme ele mesmo dissera, não tinha uma pedra para recostar a sua cabeça. Então, queridos amigos, bondosas irmãs, irmãos, companheiros da Rede Amigo Espírita, quantas lições nós poderemos tirar estudando essa passagem. Aí, voltando ao que está escrito no chat, a primeira volta de Jesus foi com os apóstolos. A segunda volta é que se dará no fim dos tempos. Isto mesmo, amiga, não tenha dúvida. Embora ele enviaria, como enviou o Consolador prometido. É necessário que eu vá. Capítulo 14 do Evangelho de João. Porque se eu não for, o Consolador não virá. O Consolador virá em meu nome, fazendo que nós pudéssemos lembrar tudo que ele tinha nos ensinado. E dizer muito mais. Foi Jesus quem falou através do registro de João. E qual que é o papel da doutrina espírita, como Consolador prometido, conforme explicou Allan Kardec? Dizer muito mais é não dizer mais, mas desenvolver o que Jesus viveu em síntese. O que está escrito no Antigo Testamento. Desenvolvimento com a base na ciência, na maturidade da humanidade, que vai crescendo paulatinamente. Evangelicamente, a humanidade está crescendo. Embora nesses momentos de aflições, nós muitas vezes temos aquele sentimento de que tem algo errado. Um amigo espírita me disse: Carlos Alberto, mas até no movimento espírita tem tanta coisa esquisita, o que está acontecendo? É um sentimento que campeia em vários segmentos. É um movimento, por exemplo, que acontece dentro da Igreja Católica e por isso está havendo uma grande mudança, aonde uma pleiade de espíritos está utilizando de médiuns, por exemplo, na Terra, liderado pelo Papa atual, Francisco, para mudar os paradigmas, para trazer uma inovação, para trazer Jesus na sua simplicidade para os cultos, para as pregações católicas. Isso está acontecendo em todos os movimentos. O Espiritismo é a continuação do trabalho iniciado pelos 12 apóstolos. O Espiritismo é a continuação do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Cristo e suas Pleiades. Porque os 12 apóstolos, querido Brás, se você me permite, 12 apóstolos, na realidade, representam 12 intermediários, 12 arquétipos. Eles representam as facetas que nós temos no nosso psiquismo. Não é? Por isso são 12. E não eram os espíritos mais evoluídos. Eram os espíritos mais graduados no seu sentido de poder estar perto de Jesus e contar para o Filho do Calvário, através dos seus testemunhos oculares, das suas provações íntimas, quanto à magnitude daquela vida exponencial do mestre dos mestres, do rei dos reis, do príncipe da paz. Por isso é que nós vamos ver dificuldade em Pedro, em João, em Tomé, em todos eles. Porque todos nós temos as mesmas dificuldades em lidar com a essência do Evangelho. Mas eu ainda não cheguei aonde que nós gostaríamos de atingir. A vinda de Jesus definitiva, ela vai se dar em espírito e em verdade.
A vinda de Jesus, meus amigos, não vai se dar no mundo lá de fora. A vinda de Jesus definitiva é na sua, é na minha, é na nossa vivência do Evangelho. É assim que nós vamos senti-lo definitivamente na intimidade do coração. O estudo espírita é o tempo todo penetrar na essência da glória do Senhor. Não para ficarmos apenas admirados, porque sensibilizados todos nós já estamos. Porque só de tocar no nome do Rabi, o painel muda, as vibrações se alteram, o estado íntimo transcende, modifica, acalma, luariza, cura, liberta, por alguns instantes. Mas logo depois a gente volta para a nossa morada. Vou preparar-vos lugar. Ele disse no capítulo 14, eu vou para preparar-vos lugar. Então, quando nós conectamos com Ele, nós estamos entrando naquela condição do preparo que Ele prenunciou. Faz parte de todo o mecanismo, de todo um código de iniciação espiritual que Ele deixou no Evangelho. Mas logo em seguida a gente volta. A gente senta novamente no trono da nossa glória. Estou buscando o que vocês estão colocando no chat. O trono da glória dele é o trono da paz. Quando você realiza. Mas quando você está ainda nas suas dificuldades, você senta na sua glória. Ou seja, na sua conquista. Porque ali é a sua base. Ali é a sua construção. O trono, o império da sua morada, não foi edificado por César e por seus servidores. Foi construído pela mão valorosa, calejada, que é os seus esforços. E que são abençoados pelo Cristo. Porque o crescimento íntimo, ele tem todo o apoio espiritual daqueles que morejam na educação verdadeira da humanidade. Mas nós ainda precisamos de nos esforçar mais um pouco. Como Paulo, o apóstolo, se esforçou, não é mesmo? Como Pedro se esforçou, como João se esforçou, como Maria Santíssima abençoou. Estamos todos, meus amigos, dentro do mesmo barco. Não vamos ficar observando as personalidades dos apóstolos, porque isso é importante para o aprendizado, mas o que vale é observar que eles estão num processo de crescimento, como o crescimento está todos nós, dessa grande rede amigo espírita. Esse espaço bendito que efetivamente nos concede a oportunidade de relembrar as pegadas do Rabi nos tempos do cristianismo, podermos passear num trem que percorre a história da humanidade e, por exemplo, pode parar na estação da cidade de Lyon para relembrarmos o nascimento do apóstolo da verdade, o precursor dos novos tempos, Allan Kardec, aquele que, através dos ensinos que nos legou, fala na nossa intimidade, como aquela voz que diz: endireitai as veredas e preparai o caminho do Senhor. E Allan Kardec define para nós também que ele não é digno, como digno não somos de desatar as sandálias do Senhor. E por isso o Senhor nos chama para os céus, porque a partir do momento em que nós ficamos vitoriosos no mundo íntimo, é necessário caminhar um pouco mais, porque podemos ser os maiores dos nascidos de mulher, mas no reino dos céus, nas expressões do amor, nós somos os menores, aqueles espíritos que estamos lá na retaguarda, mas que, graças a Deus, o Senhor, o Cristo, nos aguarda
em seu amor paciente, benevolente, indulgente, e sempre dizendo, em cada momento em que abrimos a acústica da nossa alma, Ele diz assim em vibrações sacrossantas: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, brando, humilde de coração. Aí encontrareis paz. Paz é o prêmio do bom combate. Possamos todos, meus irmãos, lembrarmos como nos ensina André Luiz, o mentor espiritual desse trabalho, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, no livro Espírito da Verdade. A terra não é prisão de sofrimento eterno. É a escola abençoada das almas. A felicidade não é miragem do porvir, é a realidade de hoje. A dor não é forjada por outrem, é criação do próprio espírito. A virtude não é contentamento futuro, é júbilo que já existe. A morte não é santificação automática, é mudança de trabalho e de clima. O futuro não é surpresa atordoante, é consequência dos atos presentes. O bem não é conforto do próximo apenas, é ajuda a nós mesmos. Deus é equidade soberana, não castiga e nem perdoa, mas o ser consciente profere para si as sentenças de absolvição ou culpa ante as leis divinas. Nossa conduta é o processo, nossa consciência o tribunal. Não nos esqueçamos, portanto, de que, se a doutrina espírita dilata o entendimento da vida, amplia a responsabilidade da criatura. As raízes das grandes provas irrompem do passado, subsolo da nossa existência, e, na estrada da evolução, quem sai de uma vida entra em outra, porque berço e túmulo são, simultaneamente, entradas e saídas em planos da vida eterna. Que a vida imanente, que Deus possa se expressar na intimidade do nosso coração. Que Maria Santíssima auxilie a todos que aqui estivemos, mas que a veleira do bem possa enviar os seus representantes, almas benditas, para atender os nossos lares, aqueles corações que amamos tanto. Que Maria Santíssima possa, em nome de Jesus, nos auxiliar para que todos juntos possamos orar pelas dores que campeiam no mundo, pelas aflições que assolam multidões. Que Maria Santíssima possa nos inspirar nesse momento a distribuirmos as pétalas de esperança, engrinaldadas pelo orvalho da fé, e que, através do amor legítimo, o aroma da fraternidade real esparja por todas as dimensões planetárias. E assim, o Evangelho, o sol da imortalidade, possa aquecer e libertar todos nós no rumo da tão sonhada paz. Tenham todos, amigos
deste programa, estudo dos princípios básicos da doutrina espírita e do Evangelho, uma boa noite, pródiga de trabalho, de aprendizado e de reconforto, na consolação que as mães dos céus sempre nos endereçam. Até a próxima oportunidade. Que assim seja.